você? Estamos começando mais um episódio do Bacon Podcast. O meu nome é Lucas. Junto comigo está o Bruno Monzambani. Pois é, a Fernanda hoje não está presente, mas eu tô aqui representando a família e vamos lá. Vamos que vamos. Vamos que vamos. E hoje estamos com um convidado especial. Ele é novo na casa, né? E vai vir falar aqui sobre um tema muito especial que, de certa forma, também faz parte aí um pouco do trabalho dele. Mas eu vou deixar para que ele se apresente e fale do trabalho dele. Seja bem-vindo, Arthur. Olá, boa noite a todos, boa noite Lucas, boa noite Bruno. Eu me chamo Arthur Castro, né, sou professor universitário, né, sou advogado, youtuber, né, tenho um trabalho com o História Ibérica, né, que é um canal onde eu faço vídeos sobre história, em especial da Península Ibérica, dos Impérios Ibéricos, né, Portugal e Espanha. E também já tenho um trabalho prévio no YouTube, né, como o Iniciativa Condor, onde eu fazia tradução de cantos gregorianos do latim e do português, e de outras línguas também, né. Sou, como advogado, né, sou pós-graduado em penal e processo penal e também tenho um mestrado em filosofia pela UFC, né. Então, eu faço de tudo um pouco, né. Mas o trabalho mais desafiador, sem sombra de dúvidas, né, de todos aqueles que eu exerço, é o trabalho historiográfico, né, de pesquisa e divulgação das histórias de Portugal e Espanha, né, porque, já entrando nessa questão do História Ibérica, né, é um dos trabalhos mais desafiadores que eu já tive, né, porque envolve muito a pesquisa de coisas que são pouco faladas, né. Então, por exemplo, toda semana, como eu já falei para vocês, né, eu sou professor universitário, sou advogado, e sou youtuber, né? Então, eu tenho 3 professores. E detalhe, como professor universitário, eu ainda sou professor de 3 disciplinas e coordenador do curso, né? Então, você imagina aí que eu estou atendendo aluno, preparando aula, pensando no tema que eu vou fazer essa semana, às vezes gravando e editando 4 da manhã, para poder dar tempo de publicar 8 da manhã no domingo. É coisa assim de louco, mas me dá certo. E no canal, eu faço roteiro, gravo e edito. Eu faço simplesmente tudo, né? Quanto tempo eu vou conseguir fazer isso, a minha saúde vai dizer, né? Mas, por enquanto, tá dando certo, né? Pô, mas que legal, hein, cara? Olha, é muito bom ouvir isso, assim, né? Então, uma pessoa que se dedica tanto aí para trazer um conteúdo de primeira classe, né? E tenho certeza que também como professor, né? Se você se dedica tanto quanto os seus vídeos, né? Enfim, todo esse trabalho aí da História Ibérica, tenho certeza que deve ser um excelente professor também. Na verdade, já dá aulas, né? Também através da História Ibérica, né? Tenho certeza disso. Sim. Muito bom, cara. Olha, parabéns. Obrigado. E é um trabalho que eu tenho certeza que ajuda tantas pessoas ali. Nós aqui também do Bacon gostamos muito, acompanhamos, né? E já tem um tempo que a gente já quer te trazer aqui, né? Justamente para falar sobre esse assunto. Um assunto que aqui nós gostamos muito, né? O Bruno aqui é fã de carteirinha desse assunto e a gente nunca gravou, viu? Sobre. Por quê? Porque a gente estava esperando um convidado à altura, tá? Então, é um tema que a gente sempre quis falar, mas que a gente sempre... Não, vamos esperar. Não, precisamos de um convidado para falar disso, né? Então, finalmente chegamos aqui até o Arthur, né? Arthur, seja bem-vindo, tá bom? Espero que seja aí o primeiro de muitas outras participações aqui desse podcast. Maravilha, muito obrigado. Bom, Lucas, o que acontece, né? Quando eu decidi criar o História Ibérica, né? Na verdade, o tema de hoje, da live de hoje, né? A Guerra da Reconquista, ela está intimamente ligada com o próprio começo do canal, né? Porque o que acontece? Quando foi que eu comecei a querer falar de História Ibérica? Quando eu, na verdade, descobri a Guerra da Reconquista, né? Então, primeiro descobri uma coisa para depois descobrir outra, né? Então, aos poucos, eu ia estudando a história e ia me encantando cada vez mais com aquilo que eu ia descobrindo, né? Então, foi um processo. Eu comecei com a Reconquista, fui parar no Império Espanhol e agora fui parar no Império Português. Então, é uma construção que eu vou fazendo daquilo que eu mesmo vou descobrindo ao longo do meu trabalho de pesquisa, né? E assim, eu lembro que em 2016, na verdade, eu me encantei bastante com a questão da Reconquista, quando eu vi um vídeo, né, do Olive Bay mostrando um mapa da Guerra da Reconquista, e eu vendo o tanto de tempo que tinha durado. E eu pensei, meu Deus, eu nunca aprendi isso na escola, que dos anos 700, né, e 11 até 1492, a Península Ibérica estava
uma guerra constante ali entre cristãos e muçulmanos de uma expulsão progressiva, né? Vila por vila passando ali. E eu nunca tinha aprendido isso. Uma história assim de a maior guerra do mundo, entre aspas, né? Assim, apesar de não ser contínua, mas uma coisa impressionante, né? E aí a gente via tanto, por exemplo, a ênfase que era dada nas cruzadas, até no Balduíno IV, né? Que é bem interessante essa ênfase que está sendo dada nos memes, né? Essa questão do filme da cruzada, mas que às vezes a gente não conhece os personagens históricos também ibéricos, são tão importantes quanto, né? Poucos conhecem, por exemplo, Fernando III, santo, né, de Castela, que reconquistou Sevilha, que fez muita coisa mesmo, e quase ninguém conhece, né? A própria Isabel e Fernando, quando se fala sobre eles na escola, é de uma forma muito tangencial, e eles são os fundadores da Espanha, do maior império, na verdade, do século XVI e XV, né? Então, do século XVI e XVII, né? Então, é uma coisa assim que, às vezes, a gente não tem a noção da importância que tem esses fatos, né? E a Guerra da Reconquista foi o início, de certo modo, do meu encantamento com a história ibérica que me levou depois a fazer o canal, né? É isso aí. Eu tava curioso aqui mesmo para saber, né, o que te motivou, né, a criar. Então, não tem como não se apaixonar, né, por essa história. E realmente, como você disse, é pouco divulgada, né? E seja na escola a gente não aprende mesmo sobre isso. Lucas, e na internet também é difícil, assim. Por isso que a gente chega até você, né? Justamente por conta disso. Lucas, sabe o que é pior? É que às vezes, eu gosto muito assim de acompanhar YouTube. Eu sou fã de YouTube, né? Eu não sou tão apegado em outras redes sociais, né? E quando eu vou pesquisar, por exemplo, canais medievais, canais de história em geral, que costumam fazer listas, eu sempre me decepciono. Eu nunca me esqueço de um canal que ia falar sobre os 10 maiores reis da Idade Média. O cara começa a falar rei de Inglaterra, de França, rei de Dinamarca, e o cara não fala um rei de Castela. Não fala um rei de Portugal. Caramba, meu irmão, onde é que esse cara tá entendendo? Eu não julgo. Eu não julgo. Hoje eu julgo. Pois é. O cara tá no Alasca, pô. O que esse cara provavelmente fez? Ele chegou, copiou o canal gringo e não revisitou a lista com base na história da Portugal e Espanha, né? Então, por exemplo, o cara colocou lá na lista se não me engano, é o Henrique V da Inglaterra, que fez aquela batalha de Agincourt na Guerra dos 100 Anos. E o Dom Afonso Henriques fez praticamente a reconquista portuguesa. 80% de Portugal foi reconquistado só com Afonso Henriques. O cara foi assim, o cara, assim, o rei cruzado por excelência. Ele não reconquistou a Terra Santa, mas ele reconquistou quase toda Portugal. E a história sobre o Afonso Henriques, você não encontra no YouTube um vídeo especificamente sobre a vida do Afonso Henriques. Muito difícil. Né? E independente desses feitos cruzados, por exemplo, cara, Portugal foi o maior reino no período das navegações. Espanha foi o maior reino, mais ou menos no mesmo período também. Assim, maior não só em extensão, quanto em economia, em cultura, em tudo. Como é que não tem um rei desses reinos na lista? Não, exatamente. E é uma coisa interessante. Não era nada. Pois é, exatamente, Bruno. E é uma coisa interessantíssima, porque, assim, uma das belezas também que me fez me encantar com a Guerra da Reconquista foi o seguinte: você imaginar que as cruzadas são tratadas como atos falhos, como empreitadas que não deram certo. Mas a Reconquista foi a cruzada que deu certo e a cruzada que precisava dar certo. Porque ela foi a que impulsionou a cristianização do resto do mundo, né? Então, eu pesquisando, por exemplo, sobre o Império Espanhol, eu ainda vou falar sobre isso no canal, né? Os planos de Filipe II para cristianizar a China, que não deu certo por conta da Felicíssima Armada, que deu errado com a Inglaterra, né? Mas, assim, a visão ibérica de expansão da fé e do império, que é tratada nos Lusíadas, né? É algo belíssimo, é algo, assim, que merece ser tratada com a devida justiça, né? Porque o que eu sempre percebo também, assim, com a análise historiográfica, né, de como geralmente é tratado, é que a tendência da historiografia é sempre tratar os personagens históricos com desdém, que é o que eu busco evitar fazer, né? Assim, um vício que eu observo muito nos historiadores modernos é que o historiador ele sempre se acha maior do que a pessoa de quem ele está falando, né? Então, o que eu vejo muito no YouTube, um historiador vai falar sobre fato histórico, ele começa a debochar da pessoa de quem ele está falando, né? Começa a tratá-la com desdém. Eu acho que a figura mais injustiçada da história brasileira, por exemplo, é Dom João VI, né? Eu até falei sobre ele num vídeo do canal, né? Que
o Ariano Suassuna, inclusive, foi quem deu esse gancho que eu depois explorei um pouco mais esse vídeo, né? O Dom João VI, ele é o Enéas da Eneida em proporções muito maiores, né? Porque o Enéas ele foge de Troia, né? Ruma ali pelo Mediterrâneo e vai para o Lácio, onde os descendentes dele vão fundar Roma, né? Aí eu até comparei no vídeo que se o Enéas atravessa o Mediterrâneo, Dom João VI atravessa o oceano, né? Se um foge de Troia, Dom João VI foge de Portugal arrasada, né? Os descendentes de um fundam o Lácio, os outros fundam o Brasil, né? Um leva o filho pequeno, Dom João VI leva também, né? O Enéas leva o pai velho, Dom João VI leva a mãe velha enferma, né? Igual, assim, é um paralelo incrível entre um personagem mitológico e um rei, de fato, que funda o Brasil, efetivamente, né? Então, quando você vai ver, assim, você pensa, meu Deus, o Virgílio, né, o poeta romano, precisou criar o Enéas, assim, uma coisa épica, para fundamentar o fundamento de Roma. E o Dom João VI existiu de verdade. Foi o cara que existiu ali, carne e osso, fez ainda mais do que o Enéas e é tratado como um Zé Ruela, assim, entre aspas, né? Um comedor de frangos, um gordo, né? E, assim, o brasileiro tem muito dessa questão, né? Um vício próprio do historiador brasileiro de não reconhecer virtudes, né, nos personagens históricos, né? E isso já inclui na própria história de Portugal, na história da Espanha, que geralmente é negligenciado, então tratado da pior forma possível, né? Sim. Maravilha, um belo de um esquenta aqui, né, para esse episódio. Uma bela de uma introdução, né? Sim. Então vamos começar aqui, né? Vamos entrar nesse tema. Estamos falando aqui da Guerra da Reconquista, estamos falando aqui de nomes de reis, né, reis católicos, enfim. Eu acho que o nosso público, aquele que não conhece, que não sabe, né, nada sobre esse assunto, deve estar muito curioso, né? Então, a ideia aqui é falar ali desde o início, né? Começar do princípio mesmo, né? E esperamos aqui que vocês gostem, né, desse conteúdo, tá bom? Vamos lá, então, vamos começar. Segue a gente, né, no @baconpodcastpr, acompanhe também ali o perfil do Arthur, como ele disse lá no início, os links estarão na descrição para facilitar o teu acesso. Muito bem, meus caros nerds dessa terra de Santa Cruz, acompanhe mais esse episódio do Bacon Podcast. Bacon Podcast. Muito bem, Bruno, dê-nos a sinopse desse episódio. Bom, eu acho que a nossa conversa inicial, ela resumiu muito bem tudo aquilo que a gente quer falar. A gente falou de nomes importantes, a gente falou de momentos, assim, cruciais para a história, não só da Península Ibérica e do Brasil, da América, como do mundo de forma geral. Assim. Então a gente vai falar de personagens que muitas vezes são deixados de lado, né? E vai conhecer de fato a história da Península Ibérica, que foi tão importante para o mundo, né? Como o processo da Reconquista ele foi importante para definir o mapa da Europa, para definir o espírito, né, europeu e principalmente o espírito daqueles que viriam até a América e que seriam os nossos, né, fundadores, assim, por assim dizer. Perfeito, né? Eu acho que antes da gente falar de reconquista, mas reconquistar o quê? O que perdeu? O que tinha antes que foi reconquistado, né? Antes da gente falar desse processo todo, acho que seria interessante a gente falar sobre Península Ibérica, né? Então, assim, de forma breve mesmo, né? Apenas contextualizar, né? Dar esse contexto aí, seja geográfico, histórico, né? A localização, as características, os povos antigos, enfim, né? Quem que viveu ali, né? A partir de quando? Arthur, você consegue nos ajudar a desbravar ali o que é a Península Ibérica? Pronto. A Península Ibérica, né, é uma península europeia, né? Que ela fica ali na ponta da Europa, né? A Península Ibérica, ela foi habitada por muitos povos, né? Dos quais se destacam os celtas, né? Que eram chamados celtíberos, né? Que são os celtas íberos, né? Tem os povos íberos, né, os ibéricos, e os celtas, né? E aí os celtíberos eram quase que uma mistura entre os dois que se formou um novo povo em relação a isso, né? Dos celtas também, inclusive, existe uma presença muito forte na Galícia, né?
Razão pela qual a Galícia tem uma grande semelhança com o gaélico, com a própria cultura celta em si, né? E a Península Ibérica sempre foi uma região muito rica, né? Ela era chamada a priori de Hispânia, né? A Espanha, quando a gente se refere anteriormente, né, não era o país Espanha, e sim toda a Península Ibérica, né? Era chamada Hispânia, tanto que era uma província romana da Espanha, né? Espanha significa terra dos coelhos, né? Pela grandiosidade de coelhos que tinha lá. Mas aquela região sempre foi uma região muito rica, já no Império Romano, né? Então era uma região onde se tinha muito ferro, muita prata, né? Que é uma coisa bem interessante. Depois, os impérios ibéricos vão ser, curiosamente, impérios metalistas, né? Mas já na época dos romanos, eles eram tirados, né? Eram tirados metais de lá, onde se fazia muita exploração de prata e especialmente de ferro, né? Nessa região. E a região de Portugal, em especial, na questão romana, né? Foi uma região que deu muito trabalho para ser conquistada, né? Tanto que os lusitanos se orgulham muito de um personagem chamado Viriato, né? Que o Viriato foi um dos primeiros que fez a maior resistência ao Império Romano, né? A ser romanizado. Mas uma vez romanizado, toda a península, também foi uma das penínsulas em que mais saíram proeminentes filósofos, imperadores, né? Pessoas de várias estirpes dentro do Império Romano, né? Então, por exemplo, Sêneca, né? Que foi o maior mentor ali de Nero, era um exemplo de uma personalidade, né, ibérica, né, que desempenhava um grande papel no Império Romano, assim como vários generais, enfim, foi uma província muito importante para o Império Romano como um todo, né? E também a Península Ibérica, ela está presente já na Bíblia também, né? Por exemplo, Paulo fala várias vezes em ir a Tarsis, né? Tarsis é uma cidade que, no caso, se remete à Península Ibérica, né? E também ela foi, segundo a tradição católica, o local de pregação do apóstolo Santiago, né? Então, Santiago Maior, segundo a tradição católica, teria ido cristianizar a região da Península Ibérica. E, quando ele está na Península Ibérica, ele recebe uma aparição, né, mariana, que é Nossa Senhora do Pilar, né? Onde Nossa Senhora em vida aparece um pilar e ordena, né, pede para que ele volte a Jerusalém, onde eles vão fazer um concílio dos apóstolos e, em seguida, ela morre, né? Tem a morte de Nossa Senhora, ou a dormição de Maria, né? E, em seguida, Santiago é o primeiro a ser martirizado, né? Na qual é descrito ainda nos Atos dos Apóstolos o martírio de Santiago. E aí, esse papel... Por que eu estou falando de Santiago e cristianismo? Porque tudo isso tem a ver com a Península Ibérica, justamente no âmbito da Reconquista, né? A figura de Santiago, o apóstolo que vai cristianizar a região, vai estar intimamente ligado com o processo histórico da Reconquista, né? E aí, Arthur, você até me corrige se eu falar besteira aqui, mas a tradição diz que Nossa Senhora apareceu, né? Que na verdade ela ainda estava viva, então foi uma bilocação, né? Isso. E a partir desse momento começaram a surgir, até pela atuação de Santiago, começaram a surgir núcleos cristãos, núcleos católicos na Península Ibérica. E aí um pouco mais para frente teve a questão de alguns deles se tornarem a heresia arianos, né? Arianos, isso, os visigodos, né? né? Exato. O que acontece, né? Primeiro de tudo, né, quando Santiago é morto em Jerusalém, os apóstolos, os discípulos dele na Península Ibérica fizeram um trabalho para trazer o corpo dele de volta para a Península e ele ser enterrado lá, sepultado lá, né? Então, ele provavelmente foi trazido para ser sepultado na Galícia, né? Então, sempre se teve essa tradição de que o corpo de Santiago estava na Galícia, não se sabia bem aonde, mas ele estava por ali, sepultado ali, trazido pelos primeiros cristãos, né? Outras tradições mais fantásticas dizem que foram anjos que trouxeram em um navio, um barco, né, para ser sepultado ali, para que ocorresse o processo histórico que vai se desenrolar em um futuro, né? Mas Santiago foi enterrado, né, naquela região, e até então o túmulo dele ficava como desconhecido, ninguém sabia bem onde estava, né? Mas aí o que acontece? A Península Ibérica, como queda do Império Romano, é dominada pelos visigodos, né? Os visigodos são um povo germânico, né, que são os godos do oeste, né? E eles dominam a Península Ibérica, né, junto com os suevos, né? E eles são da seita ariana, né? São arianos. E os celtíberos, né, eram católicos, né? Os romanos também eram católicos. Então, sempre se teve essa divisão em que a elite hispânica, né, era, vigigótica, era ariana, e o povo era católico, né?
E aí, catolicismo trinitário, né? Era do ramo trinitário e o outro do ramo ariano, né? E aí, os visigodos, eles se convertem, né, ao catolicismo. E por isso também eles queimam muitos registros visigodos, né? Porque os visigodos, boa parte da produção histórica deles era ariana, né? Então ela é destruída nesse primeiro momento, né, pelos próprios visigodos conversos, né? E são conversos ao catolicismo. Só que qual o problema? A sociedade visigótica, ela tinha muitos defeitos, né? Qual eram os principais defeitos da sociedade visigótica? Ela era extremamente desunida, né? Para começar, quando nós associamos, por exemplo, a ideia de monarquia, eu creio até que o Guilherme Freire já veio aqui no podcast, né? Eu já vi. O Guilherme Freire gosta muito de falar de monarquia, né? Ele fala sobre isso muito bem, né? Uhum. E um dos pontos que a gente costuma associar à monarquia é uma ideia errada que a gente tem de monarquia e tirania, né? Inclusive, assim, meu mestrado em filosofia é sobre tiranicídio, né? Onde eu falo sobre tiranicídio em São Tomás de Aquino. Depois pesquisem aí meu artigo, vejam o que eu escrevi sobre isso. Pois manda pra gente, a gente pode até deixar para os ouvintes que quiser. deixar o link aqui, né? Que é maravilha, pesquise, pessoal, que é muito interessante sobre a licitude do tiranicídio, você assassinar um tirano, né? São Tomás escreve sobre isso, é muito interessante, né? Mas, voltando, né? A gente tem uma associação errada, geralmente, entre monarquia e tirania. Monarca absoluto, entre aspas, né? Ah, não. Mas como é que, se for monarquia, vai ser absoluta, se for absoluta, vai ser um tirano, né? Como é que eu vou resistir a isso? Sendo noção completamente equivocada, especialmente para a realidade da monarquia tradicional, né? Então, na monarquia tradicional, você tinha um sistema de cortes, né? Você tinha vários sistemas, e o sistema visigótico, ela era de uma monarquia eletiva, ou seja, era feita votações nas cortes visigóticas para a eleição de um rei vitalício. Qual é o problema? É porque as eleições eram uma confusão. A gente sabe como o processo eleitoral é confuso hoje em dia, imagina naquela época, né? Então, era uma sociedade corrupta, era uma sociedade onde toda votação tinha aquela confusão, tinha aquela fragilidade do reino. E, para piorar, ali por volta dos anos 600, né, houve um grande evento global, que foram cadeias de vulcões na Islândia, né, que soltaram muitos detritos e causou um resfriamento global no século VI, né? E isso impactou muito a região da Espanha, né, de modo que campos inteiros congelaram, muitas pessoas morreram de fome, né, o frio se alastrou, e isso fez com que o reino ficasse extremamente fragilizado. Então, quando os islâmicos invadem 711, a realidade do Império Visigótico era um império cheio de intrigas, a população desarmada, porque os nobres visigóticos monopolizavam o uso das armas, né? Uma sociedade extremamente corrupta, né? Uma sociedade extremamente levada por interesses próprios, né? E o que acontece? Você tem, após a morte do rei Witiza, né? Você tem vários partidos que são formados, né? Entre eles o partido do rei Rodrigo, né? Rodrigo é o rei que, de fato, vence a eleição visigótica para ser o rei, né, dos visigodos. Só que aqueles que eram contra o rei Rodrigo, né, decidem fazer o seguinte: não, a gente vai pedir ajuda externa para conseguir vencer o rei Rodrigo. Então, o que eles fazem? Eles vão ao norte da África, encontram o Tariq, né, que é ali das forças islâmicas, e convida Tariq para entrar no reino e colocar lá o inimigo, né, de Rodrigo. Qual o problema? É que quando o Tariq passa para o outro lado, não tem mais volta, né? O Tariq sai conquistando tudo. A sociedade visigótica é extremamente dividida, extremamente confusa, o povo desarmado não consegue resistir à organização e à rapidez dos mouros, né? Porque os mouros empregam um estilo de guerra muito eficiente, muito rápido, né? Então, o que acontece? A grande batalha que é travada, né, na Península Ibérica é a chamada Batalha de Guadalete, né? Inclusive, é uma coisa tão interessante, né, que na própria batalha o Rodrigo foi traído pelos próprios generais. Para você ver como a sociedade visigótica estava enferma, né? Tava assim... Enfim, tinha sérios problemas, né? Então, o Rodrigo é traído, é abandonado pelos próprios generais, né, que depois achavam que conseguiriam depois superar os árabes, afinal não teria problema com isso, mas que eles próprios percebem depois que não conseguem, né? Então, os visigodos se desintegram, né? Inclusive, é muito interessante você ver a história das conspirações visigóticas para isso, né?
Tinha um plano de casamento da filha de um nobre chamada Florinda, né? Que ia se casar lá com os nobres árabes e que não deu certo. Mas, enfim, é uma longa história em relação a isso também, né? Mas o fato é, os árabes, eles dominam a Península Ibérica com a extrema rapidez, chegam às portas da França, chegam, na verdade, à metade da França, onde eles são detidos, né, por Carlos Martel, né? Então, eles não conseguem chegar na França e ficam restritos ali aos Pirineus, né? Mas dominando, de fato, toda a Península Ibérica. E os cristãos conseguem se refugiar justamente num pequeno povoado montanhoso, né, que é a região das Astúrias, onde eles se organizam em um reino, né? A priori, os muçulmanos pensavam que aquilo era desnecessário, na verdade, né? Eles não empreendem muitas idas ao reino das Astúrias, porque eles creem que aquilo é um território montanhoso, tem pouca coisa, então não vai valer a pena, né? E a partir do primeiro visigodo, que consegue, de fato, se estabelecer ali e fazer incursões, é que vai nascer o reino das Astúrias e vai começar o processo histórico da Reconquista. Que aí a gente já está falando de Dom Pelágio, né? E a gente já está entrando no início, né, do processo de Reconquista e o início de fato dos milagres que acompanham todo esse processo e que ajudam a fundar os diversos reinos da península, né? Porque Exatamente. A partir dali a gente vai ver histórias milagrosas, histórias muito voltadas a uma superação humana, a um olhar de fé em praticamente todas as batalhas, em praticamente todos os reinos que são fundados, né? Isso é muito bonito. Exatamente. Dom Pelágio, ele se consolida como rei, né, naturalmente, após a Batalha de Covadonga, né, que é uma batalha que os cristãos eles aprendem a usar, de certo modo, a própria natureza do local para vencer os muçulmanos, né? Eles se refugiam nas florestas, na montanha, e atacam de surpresa em uma força muito menor, muito inferior, né, e considerado também como miraculoso, né? Então, já começa-se esse espírito, né, para poder fazer com que desse tudo certo, né? E é uma coisa interessante porque, assim, pouco tempo depois da Reconquista como um todo, quando as Astúrias ainda estavam muito fracas, né, o reino ainda estava muito, muito fragilizado, você tem a importância também do Império Carolíngio nesse sentido, né? Então, Carlos Magno, ele apoia a Reconquista, né? Ele funda ali a marca francesa, né, a marca espanhola, e depois ele fornece algumas ajudas ao reino das Astúrias, que aos poucos vai se expandindo na região. Mas um dos processos mais interessantes ao longo dessa questão é o fato de que a Reconquista ela não foi um processo totalmente assim, só de muçulmanos contra cristãos, de reinos cristãos contra muçulmanos, né? Ao longo da Reconquista, a gente vai vendo que reinos islâmicos brigavam com reinos islâmicos e os cristãos se aproveitavam disso, e o contrário também, né? Então nós temos até fenômenos de reinos cristãos se aliando com reinos islâmicos contra reinos islâmicos contra outros reinos cristãos. É uma loucura, né? Assim, o que a normalização das coisas a partir dos tempos não faz, né? Mas sempre que reinos cristãos brigavam com reinos muçulmanos, o espírito de cruzada era evocado, né? Então você tinha essa evocação que era temporária muitas vezes, né? Mas essa evocação à cruzada, à reconquista, né? E também a figura de Santiago, né? Como é que funciona como é que é essa questão da figura de Santiago Maior, que é tão assim, menosprezada também na história, né? Como eu mencionei anteriormente, né, o apóstolo Tiago Maior, né, ele tinha pregado na Península Ibérica, né? E Santiago morreu, né, foi levado o corpo para lá, nunca acharam de fato o seu corpo, né? Até que um dia, né, um bispo teve uma visão de uma estrela, na verdade, pairando sobre um campo, iluminando um campo, né, um local bem específico. E aí, esse bispo, Teodomiro, vai lá e acha o corpo do apóstolo Santiago, né? Isso porque ele estava caracterizado como a forma como Santiago vestia quando andava pela Península Ibérica, né? E o achado desse corpo foi uma coisa muito relevante, né? Porque era justamente na região onde se tinha perdido e também por meio dessa estrela do campo que iluminava especificamente esse local, né? Que já evocava a questão da estrela de Belém, né? Dos desígnios de Deus que, por meio das constelações estelares, apontavam o local de onde viria a salvação, né? Então, de Cristo veio a estrela de Belém e, no caso da Península Ibérica, Deus, por meio de uma estrela, também aponta de onde vem o socorro dos hispânicos, né? E, justamente, aquele local vai ser chamado de Santiago de Compostela, né? Porque é o Campus Stella, a estrela do campo, que aponta onde está o corpo do apóstolo, né?
e descobre-se o corpo do apóstolo. Isso vira um grande fervor religioso, né? De que Santiago, as relíquias de Santiago agora estavam com eles, né? Que você tem aquele apoio, de certo modo, moral, né, para a sua batalha. E nós temos a primeira aparição de Santiago na Batalha de Clavídio, né? Segundo os relatos da época, né? Santiago aparece no meio de uma batalha que foi travada no contexto do imposto a 100 donzelas. Né? E aí entra um ponto muito importante, pessoal, que é o seguinte: todo esse contexto de Santiago, do imposto a 100 donzelas, né, ele tende a ser contestado pela historiografia, né? Mas é muito importante a gente destacar toda essa história, porque ela foi a história que foi contada durante a Reconquista para que as pessoas continuassem a combater os mouros, né? Então, os primeiros registros de Santiago de Compostela, da história de Compostela, elas já vão surgir ali por volta do ano 1200, por aí, né? Mas se referindo ao período de 700, né? Mas o que se ignora, por exemplo, é a questão da força da tradição oral, né? Então, pela tradição oral, qual é o relato, né? Que o rei Mauregato, ele tinha acertado com o Abdemarrão, né? O imposto anual de 100 donzelas cristãs para o reino muçulmano, né? É uma coisa bem interessante estudar a história da Península Ibérica, porque os reinos muçulmanos, eles não são como são hoje em dia, né? O Islã de hoje não é muito parecido com o Islã medieval. No Islã medieval, você tinha muitas práticas que o Islã de hoje em dia não toleram tanto, sabe? O Abdemarrão tinha acertado com o Mauregato o imposto de 100 donzelas cristãs virgens, né, que deveriam ser levadas para serem escravas sexuais do sultão, né? E nesse meio tempo, né, na qual um dos reis do reino das Astúrias se recusa ao pagamento, é travada a Batalha de Clavídio, né? E na Batalha de Clavídio aparece Santiago, né? Enquanto os cristãos perdiam, aparece Santiago portando uma espada e uma bandeira e entrando no meio da batalha e fazendo com que os cristãos ganhassem a batalha, né, de forma improvável. E aí o que acontece? Você tem uma leve expansão territorial que é continuamente feita no começo ali do século IX, século X, né? A Batalha de Clavídio é 840, mais ou menos, né? Isso, exatamente. E aí é que é a primeira aparição que eles começam a chamar Santiago de Santiago Matamoros, né? Isso, exatamente. Ele desce matando os mouros, né? E ele é chamado de Santiago Matamoros por conta disso, né? E é uma coisa interessante porque, assim, ao longo de toda a história da Reconquista, nós temos vários acontecimentos que são semelhantes, né? Então, por exemplo, Santiago não aparece só na Batalha de Clavídio, ele aparece também ao Reino de Aragão, nas primeiras batalhas do Reino de Aragão, né, ele é referido. Na própria Batalha de Portugal, o chamado Milagre de Ourique, né? O Afonso Henriques, por exemplo, né? Só adiantando já o tema que vamos tratar depois, né? O Afonso Henriques, na visão de Ourique, ele estava desesperado, era 5 reis mouros, né? Ele estava assim, meu Deus, eu vou perder, né? E um velho chega para ele, chamando ele, dizendo que tem uma mensagem importante, né? E Cristo queria falar com ele. E esse velho seria Santiago, porque era o dia de Santiago, né? Então, você compreender Santiago é importante porque ele vai permear toda a história da Reconquista. Toda a Reconquista passa pela história de Santiago de Compostela, né? Santiago Matamoros, enfim, né? Então, até mesmo a tradição portuguesa, na Reconquista, depois virou São Jorge, mas antes era de Santiago. São Jorge por conta da ligação com os ingleses, né? Mas quando os portugueses não eram tão hostis aos espanhóis, né? A figura de Santiago era muito evocada, né? Era muito presente. Inclusive, quando Dom Sebastião estava lá, morrendo no Marrocos, ele estava gritando por Santiago. Então, Santiago está intimamente ligado a todo o processo de reconquista, seja nas explorações, seja nas grandes navegações, seja na reconquista ali contra os mouros, né? Então, você tem essa primeira aparição de Santiago, e depois você tem a formação de vários reinos ao longo da Península Ibérica, né? Então, você tem a formação, primeiramente, do Reino de Leão, né? O Reino da Galícia, Reino de Leão, Castela, Navarra e Aragão. Depois vai surgir Portugal, né? E todos esses reinos, eles vão ter uma simbologia muito própria, geralmente associada à Reconquista, né? Então, um exemplo, o reino de Castela carrega um castelo, né, que é um símbolo justamente das tomadas de fortalezas mouras, né, da expansão cruzada. O reino de Aragão, eu creio que seja o reino que tem a simbologia mais própria de uma Reconquista em si, né? Que são 3 barras vermelhas num fundo dourado, né? Na qual se tem a lenda, né,
de que o primeiro conde de Barcelona, né, na Reconquista, da época ainda da marca espanhola de Carlos Magno, ele, morrendo na batalha contra os mouros, né, ele pega o escudo dourado dele e pinta o próprio sangue no escudo para poder fazer com que eles se incentivassem na batalha, né? E aí o reino de Aragão depois pega emprestado esse símbolo catalão, né, para continuar a Reconquista e usá-lo como brasão, né? Então, você tem uma beleza muito grande nas grandes alianças que eram forjadas, né, que eram seladas, e nas lutas ao longo de toda a Reconquista, né? Pode falar, Lucas. Não, eu ia comentar sobre, então, essas... Até nomeando ali as principais batalhas, né? Então, começa ali com a batalha onde eles invadem, então, os visigodos ali, né? Invade o Império Visigodo, que é a batalha de... Como que é o nome? É a batalha de Galdalete, chamada. De Galdalete, certo. Aí depois, na sequência, consegue nomear quais são as outras batalhas, quem vence o quê, quem perde... Pronto, na sequência você tem a Batalha de Covadonga, né, que é o reino das Astúrias, onde é formado o reino das Astúrias, e uma das batalhas mais icônicas é a Batalha de Clavídio, né, que é a primeira batalha, né, na história, de certo modo, das Astúrias, primeira batalha que se tem a aparição de Santiago. Mas, assim, ao longo da Reconquista, vão sendo travadas várias batalhas, né, de muita importância, e, assim, várias mesmo. São centenas de batalhas que a gente não pode nem contar, de certo modo, assim. Eu não sei passar pelo menos a madrugada inteira nomeando cada uma, né? Mas, por exemplo, nós temos batalhas muito icônicas, né, na Reconquista, como é o caso da Batalha de Navas de Tolosa, né? A Batalha das Navas de Tolosa é outra batalha que se tem a aparição de Santiago de uma forma bem icônica, né? Que é de um pastor, né? Disse que um homem misterioso aparece com um pastor e diz para os cristãos uma passagem ali, ó, qual era o contexto da Batalha das Navas de Tolosa, né? Vários reis juntos, né, que é o reino de Castela, o rei de Aragão e, se eu não me engano, o rei de Navarra, né, que eram os três reis, né, a famosa carga dos três reis, né? Esses três reis juntos iam combater, né, o califado. E aí o que acontece? As tropas do califado eram muito maiores. Só que aparece um pastor naquela região das Navas de Tolosa, que ele aponta um caminho por onde os monarcas podem ir e pegar as tropas por detrás, né? Então, eles vão por esse caminho, conseguem e vencem a batalha, né? Pegam um exército muito maior, derrotado por esses três reis, né? Por conta dessa orientação desse pastor, né? Que depois se atribui ser esse pastor misterioso, que ninguém nunca mais achou ser Santiago, né? Então, é uma coisa bem interessante essa batalha de Navas de Tolosa, né? Porque ela é icônica, por vários motivos, né? E um deles é que o reino de Navarra, né, que é um dos reinos cristãos, né, que estava lá combatendo, o rei de Navarra, ele salta com o cavalo dele sobre escravos, né, que eram escravos africanos que estavam lutando pelo califado, né? Então, ele rompe com a espada dele as correntes desses escravos, né? E aí isso tem uma simbologia muito grande, que ele confere a liberdade aos escravos que estavam sendo obrigados a lutar, né? Estavam sendo forçados a lutar. E a partir disso ele recolhe essas correntes e usa como um símbolo, né? Então, o símbolo de Navarra passa a ser as correntes, né? Já outras versões apontam que o símbolo também é o símbolo de correntes que eram colocadas nos templos cristãos, né? Os templos católicos, eles colocavam correntes lá para que ninguém entrasse na igreja. Então, são várias simbologias, né, que são oriundas da Reconquista e integram, hoje em dia, o símbolo dos países, né? Seja o símbolo da Espanha, que tem um símbolo lá de Navarra, Leão, Aragão e Castela, seja o símbolo de Portugal, que também é um símbolo oriundo da Reconquista, né? Então, a Batalha de Navas de Tolosa, talvez ela seja uma das mais icônicas, né? E é uma coisa interessantíssima também sobre essa batalha, é que um dos reis que lá estava era um rei herético, né? Que é Pedro II de Aragão, né? Um personagem interessantíssimo, que eu quero muito trabalhar esse cara, né? Eu quero muito trabalhar ele no História Ibérica, mas eu tenho medo de o pessoal não estar preparado para isso ainda, né? Porque quando a gente trabalha um tema muito diferente, a audiência às vezes não costuma entrar tanto no vídeo, mas é um personagem interessantíssimo, né? Que é um rei que fez de tudo de errado na vida. Entre eles, né? Tem um amante cátara, né? Então, ele permite o catarismo dentro do império dele, né? De Aragão. Na época, Aragão estava indo em direção ao sul da França,
Então, Aragão, se você olhar o mapa da Península Ibérica, você vê ali Portugal, Castela e Aragão do lado. Aragão, ao invés de descer, né, para pegar ali as taifas de... eu não me recordo qual é a taifa, né? Tem Múrcia e Valência, pronto, a taifa de Valência, né? Ao invés dele descer para a taifa de Valência, Aragão estava preocupado com a França, do lado, com a Occitânia, né? Então, não quero me expandir na Occitânia. A Occitânia era uma região muito rica, né? Então, Aragão queria enveredar para aquele lado. Só que na Occitânia tinha um catarismo, né? E Aragão estava completamente conveniente com o catarismo, né? Então, Pedro II estava lá de boas, né? E aí o que acontece? Enquanto Pedro II estava batalhando nas Navas de Toulouse contra os muçulmanos, o reino da França estava entrando na Occitânia para pegar as terras do Pedro II, né? E aí o que o Pedro II faz? Ele volta das Navas de Toulouse desesperado para combater o reino da França que estava entrando nas terras dele, né? Defendendo os cátaros, né? E aí ele literalmente morre numa batalha travada contra o Papa, né? Contra as tropas do Papa, em pecado, né? Claro, por defender basicamente as terras, né? E o catarismo dentro do seu império, né? Então, assim, Pedro II é uma figura incrível. Assim, se você for parar para ver a história desse cara, assim, meu Deus, é tanta coisa errada junto que, assim, para vocês terem uma noção, né? Pedro II, ele se casa com uma mulher, né, para herdar o condado de Montpellier, né? E ele, literalmente, não repudiava a própria mulher. Ele não queria de forma alguma. Os nobres precisam fantasiar a mulher dele como uma prostituta para ele conseguir fazer um filho com a própria mulher. Eles disfarçam. É uma cena até engraçada, né? Eles disfarçam a mulher como uma prostituta, colocam na cama dele, ele vai, descobre, é minha mulher, né? E é a única vez que ele fala alguma coisa com a mulher, é a única vez em que ela concebe um filho e que o filho dele vai ser o Jaime I, que vai ser o grande reconquistador do reino de Aragão. E o Jaime I, ele vai ser um personagem completamente oposto do pai. O pai não valia o que o gato enterrava, né? Mas o Jaime é um rei incrível. Por quê? Porque ele vai ser educado pelos templários. Como o Jaime perdeu o pai muito cedo, né, os nobres dizem assim, olha, cara, o Pedro II foi um desastre. A gente tem que entregar o filho dele para alguém que preste cuidar. E aí entrega para os templários. Os templários educam o Jaime I e ele vai ser o grande reconquistador de Aragão. Então ele conquista as taifas de Valência, né, chega em Múrcia, ele invade as Ilhas Baleares, né, então ele vai para as Ilhas Baleares, conquista Maiorca, conquista Minorca, né? Então ele é um rei impressionante, um dos maiores reis cruzados, né, da Idade Média, da Reconquista aragonesa, né? E Aragão é um reino também muito interessante, muito apaixonante de estudar. Ih, travou? Opa, não, acho que não. Não. Achei que eu tinha travado. Não. E no início, né, a gente estava comentando também sobre, ainda, né, falando das batalhas, né, uma batalha também que eu acho que seria interessante aqui mencionar, que é a que a gente estava falando no início, né, de quando Portugal ali liderado ali por Afonso Henriques, né, que é a Batalha de Ourique, salvo engano, e depois a importância de Afonso Henrique. E também queria também que você falasse também sobre outros heróis também, né, que ficam marcados ali, né, não só Afonso Henrique, mas tem aquele famoso El Cid, que não sei, uma vez eu ouvi falar que ele lutou tanto de um lado católico quanto do lado dos muçulmanos, né, então como que fica isso daí, né, queria entender um pouco melhor também. Não, com certeza, assim, como eu estava mencionando, né, a Reconquista é um período muito complexo e muito rico, extremamente rico, na verdade, né? E uma das riquezas é justamente o episódio do El Cid, né? É fantástico, porque o El Cid, ele nasce, de certo modo, ele é um cavaleiro forjado em um conflito dinástico de irmãos, né? Onde o reinado de Fernando VII é dividido entre o reino da Galícia, o reino de Leão, que era o mais forte da época, o condado de Castela, que vira rei, e o El Cid tem que jurar a lealdade a um dos irmãos, e o senhor dele é assassinado por outro irmão, e ele precisa defender o assassino do seu irmão, praticamente, né? Então, tem até uma história, o Cantar de Mil Cid, né? Onde ele vai descrever essa história do El Cid, né? Mas o El Cid, ele se destaca justamente em quê? Na grandiosa quantidade de batalhas que são travadas, né? E que são vencidas por ele. Então, se você observar bem o mapa da Reconquista, né?
você vai ver que ali pela região do ano 1000, 1100, né, você tem uma grande conquista, de fato, uma grande descida, né, dos territórios cristãos em comparação com os islâmicos, em decorrência da atividade do El Cid, né? Então, Leão Castela, ela consegue uma grande proeminência justamente por conta da atividade do El Cid, né? E Aragão também consegue, né? Aragão, o que acontece, né? É um cenário bem interessante que as taifas islâmicas tinham muitos problemas, né? O que acontece? Na verdade, vamos recapitular melhor, reformular melhor essa frase. O fato de os reis, né, os sultões islâmicos, né, os califes, eles casarem, terem muitas esposas, isso ocasionava muitas conspirações dentro das dinastias mouras, né? Então, por exemplo, você tem, às vezes, uma dinastia que se levanta contra outra, um irmão que se levanta contra outro, isso é até comum, né, em algumas situações no reino medieval. Mas você tem uma escala de proeminência muito bem definida por leis, né? No âmbito da reconquista islâmica, você tem isso também, né? Mas você tem também muitas conspirações. Por exemplo, você tem os assassinos, que são um clã muito próprio, né, ali na reconquista e que acaba influenciando muito, né? E aí, por volta ali do ano 1100, acontece uma grande fragmentação, né, de várias taifas que são criadas, né, a partir do Califado Omida e o Califado de Córdoba, né, e que são criadas várias taifas que subdividem ao extremo o mundo islâmico e faz com que os reinos cristãos possam descer com maior facilidade, possam reconquistar o território com maior facilidade. E é nesse contexto que o El Cid atua, né? O El Cid, ele se aproveita também desse momento histórico e consegue lograr um grande número de batalhas, né? E aqui tem um ponto bem interessante, né? Que o que acontece? Na Península Ibérica, né, nós temos basicamente 3 grandes reinos que são formados, né? Que é o reino de Portugal, o reino de Castela, Leão Castela, né? E o reino de Aragão, né? E o que é interessante nisso tudo é o seguinte: o reino de Aragão, ele influencia, né? Ele tem um imperialismo voltado para o Mediterrâneo, né? Que eu até acho injusto, de certo modo, quando a gente fala sobre Península Ibérica, o quanto o reino de Aragão é desconhecido, né? A gente sempre costuma falar de Castela, mas Aragão tem uma história incrível, né? Como eu mencionei, o Pedro II é um personagem incrível, o Jaime I também. Aragão, ele conquista a ilha da Córcega, né? Conquista a ilha da Sardinha, conquista 1/3 da Itália, Nápoles vira sob o domínio aragonês, né? Então, Aragão tem uma história muito rica no Mediterrâneo, né? E Castela tem a maior riqueza da Península Ibérica, que é justamente a população, né? Então, por isso que Castela vira um reino tão poderoso, né? E Portugal, do outro lado, fica espremido na Península Ibérica, né? Então, por isso também Portugal tem essa necessidade de sair para os mares, porque ele fica espremido entre um reino tão poderoso como Castela, né, e o outro, o Aragão, que é depois absolvido por meio do casamento entre Fernando e Isabel, né? Então, Portugal ele sempre fica ali espremido e, juntando com a vocação dos templários, né, com os conhecimentos náuticos, ele vai tranquilamente se tornar o primeiro império global da história, né, quando continua a reconquista para além da Europa, né? E aí nós temos um ponto importante sobre essa questão de Portugal, que é a seguinte: Portugal termina a reconquista extremamente rápido, né? Então, por exemplo, Afonso III, você já tem o fim da reconquista. A reconquista de Portugal dura 4 reinados, né? Dom Afonso Henriques ali, Dom Afonso I, Dom Afonso II, Dom Sancho, antes de Dom Diniz mesmo, né? Dom Afonso III já terminou, né? Ao passo que na Espanha você tem um processo que vai durar até 1492, então vai demorar 200 anos a mais para conseguir se terminar, 200 não, quase 300 anos, né, a mais que Portugal para conseguir terminar a reconquista, né? E é uma coisa interessantíssima, por quê? Porque boa parte disso foi conquistado pelo Afonso Henriques, que é um rei incrível, que é também ignorado pela história, né? O Afonso Henriques, só assim, passando por cima, né, porque dava uma live só sobre Afonso Henriques, né, se fosse o caso, mas o que foi o Afonso Henriques, né? O Afonso Henriques foi um rei, né? Ele nasceu como conde, na verdade, né? Como pretensor a conde, o pretenso conde. Ele nasce ali na região ali próximo de Portugal, né? E ele tem como pai um conde da França, né? Que é o da Borgonha, né? E uma condessa leonesa, né? Que é a Teresa de Leão. E ele é neto de reis,
tanto do rei Roberto II da França, quanto do rei de Castela, né? Então, ele é neto de reis, mas não é rei de nada, né? Tem esse problema, né? Esse grande dilema. E aí, qual é o problema? O rei de Castela, né? A mãe dele era a segunda na sucessão do trono. Só que e o Afonso Henriques fica órfão muito cedo, né? Só qual é o problema? É que a mãe do Afonso Henriques era uma mulher extremamente gananciosa, que é a Dona Teresa de Leão, que é outro personagem incrível, né? Ela chama os templários para o condado dela. Ela diz, olha, venham cá, os templários, né? Vocês vão se estabelecer aqui, vão proteger nossa fronteira, né? Os templários, pessoal, coisa que poucos sabem, né? Entre os 7 que fundaram a ordem, 2 eram portugueses, né? Dos 7 cavaleiros templários. Então, Dona Teresa chama os templários, é um dos primeiros países a acolher os templários, né? Colocam eles ali na fronteira, e Dona Teresa começa a usar o título de rainha. Ela não aceitava não ser rainha. E aí ela é rainha de Portugal, antes de Portugal virar um reino. E aí o que acontece? Dom Afonso Henriques, ele fica ali observando, ele está sendo cuidado por um tutor, né, Dom Galdinho Paz, porque enquanto ele não... Dom Galdinho Paz é o primeiro templário, perdão. Dom Essa Muniz, né? E aí ele está sendo ali cuidado, né, pelo tutor, né? E Dom Afonso Henriques vê a seguinte situação, que a mãe dele começa a se engraçar, viúva, né? Começa a se engraçar com um nobre galego, né? E aí ele fica de orelha em pé. Opa, né? Se eventualmente minha mãe tiver um filho com esse nobre galego, eu posso me dar mal. Isso, claro, incentivado pelo pajem, né? E aí ele se revolta contra a mãe, né? Aos 11 anos de idade, por aí, começa a se revoltar com a mãe, né? Sendo incentivado, trava a primeira batalha com a mãe, que é a Batalha de São Mamed, né? Onde Dom Afonso Henriques derrota a tropa da mãe. Depois, ele trava uma batalha contra o primo dele em Castela. Por quê? Porque o primo dele queria, basicamente, ser o imperador de toda a Espanha. Então, qual a noção do primo dele, né? Olha, Leão Castela é o maior reino, né? Isso aqui é indiscutível. Em breve, Navarra e Aragão vão ser nossos. E assim, eu preciso ter a proeminência sobre todos os demais. Então, eu sou o imperador da Espanha, sobre a qual vocês são os reis dos vassalos. Então, essa era a noção que se tinha, né? E aí ele pede vassalagem ao Afonso Henriques, que se nega constantemente, né? Então, nós temos as primeiras batalhas, de certo modo, do Afonso Henriques também, no âmbito da questão com o Leão, né? Só que, de fato, o fato que vai motivar a independência portuguesa vai ser quando Dom Afonso Henriques tem as fronteiras sul de Portugal sendo ameaçadas pelos reinos islâmicos, né? Ele tem a notícia de que 5 reis islâmicos estão ameaçando a fronteira sul e vai em direção aos campos que hoje é conhecido como Campo de Ourique, né? E lá ele se depara com 5 reis mouros, né? Das taifas de Évora, Berra, Badajoz, Elvas e Sevilha, né? E aí ele fica desesperado. Fica, meu Deus do céu, 5 reis mouros, 5 exércitos contra o meu, né? E aí ele cai em desespero, começa a ler lá uma passagem de Gideão, né? Isso tudo é relatado na Crônica Gotorum, né? Que é a Crônica dos Godos, que é contemporânea, né? Da época dos fatos. Apesar de que depois a historiografia portuguesa, especialmente com o Alexandre Herculano, tentou desmerecer o máximo que pôde, né? A Batalha de Ourique. Inclusive, é uma coisa absurda que muitos portugueses não conhecem a Batalha de Ourique, né? Pra ter noção, né? Muita gente chegava lá no canal dizendo, nunca ouvi falar sobre essa batalha, sobre essas questões, sendo que é a batalha fundadora de Portugal, praticamente, né? E aí, o que acontece? O Dom Afonso Henriques cai em desespero, começa a ler desesperado passagem de Gideão lá, né? Que o senhor dos exércitos conduziu Gideão, e fica desesperado e dorme rezando, né? E ele tem um sonho com um senhor velho, que aparece para ele, né? Que é Santiago, né? E esse senhor chama ele para que ele saia, né, da barraca e vá rezar em outro canto mais afastado. E ao fazer isso, ele tem a visão de Cristo, né? Onde Cristo aparece para ele e diz que ele vai vencer a batalha, que ele tem que usar os símbolos que ele indica para ele, né? Que são os besantes com os escudetes, né? E com esse símbolo ele venceria, né? Então, é uma história bem semelhante, inclusive, com a história de Constantino, né? De que se aquele símbolo vence, né? Então, o mesmo é feito a Dom Afonso Henriques. E na aparição, né, de Ourique, Cristo diz a Dom Afonso Henriques de que ele seria aclamado com o título de rei pelas tropas, como de fato acontece, né? As tropas aclamam Dom Afonso Henriques, né? E ele vai e vence os exércitos mouros, né? Muito provavelmente também porque os exércitos mouros, né, por serem uma multiplicidade de exércitos, estavam desorganizados, né?
às vezes a gente pensa assim, nossa, são vários exércitos, eles estão muito bem equipados, são muito bem coordenados. E na guerra, coordenação é tudo, né? Então, Dom Afonso Henriques vence a Batalha de Ourique e começa as tratativas para o reconhecimento do Reino de Portugal, que vão ser alcançados com o Tratado de Zamora, né? Mas com Ourique, Dom Afonso já consegue esse início da independência portuguesa em relação a Leão Castela, né? E logo após ele continua indo, né, pressionando os reis para o sul, né? Então o que ele faz? Ele começa a distribuir terras entre os cruzados, né, entre os templários em especial. Ele, olha, se vocês conquistarem tal terra, eu dou essa terra inteira para vocês repovoarem, né? Ele incentiva esses movimentos militares. Ele mesmo participa de vários, né? Na ida, por exemplo, dos cavaleiros da Inglaterra para a cruzada, quando eles param em Portugal, Dom Afonso, vem cá, bora reconquistar Lisboa, né? E ele usa os cavaleiros para reconquistar a cidade de Lisboa, né? Então, Dom Afonso ele tem uma sagacidade sem igual, né, na reconquista. E um dos pontos interessantes também, tem dois pontos, acho, incríveis sobre Dom Afonso Henriques, né? Que é o seguinte: o primeiro deles é que Dom Afonso Henriques ele luta uma batalha também mítica, né, chamada Batalha de Sacavém, né, que é pouco mencionado, que é uma batalha nas proximidades de Lisboa, onde ele ia lutar 1.500 soldados portugueses contra 5.000 mouros, né? E diz que ele pede a intercessão da Virgem Maria e aparecem vários desconhecidos lutando com os portugueses, né, para assegurar a manutenção de Lisboa. E aí ele consegue vários feitos assim impressionantes mesmo, né? Ele reconquista 80% de Portugal, né, usando muito tanto desses feitos assim que ninguém explica, né, como também da sagacidade, né? Então, por exemplo, dois generais de Dom Afonso Henriques, né, a localidade de Moura, por exemplo, só saindo um pouco aqui, né? Hoje em dia muita gente tem um sobrenome Moura, né? Já percebeu? Fulano Moura. Uhum. Pô, como é que surgiu esse nome Moura? De onde é que veio isso? Veio justamente de Dom Afonso Henriques, né? O que acontece? Em um dos locais onde ele ia reconquistar, né, dois generais dele descobriram que um príncipe mouro estava numa comitiva para casar com a princesa Moura, né? E aí, o que eles fazem? Eles assaltam essa comitiva, né, conseguem lá prender todo mundo e se disfarçam como príncipes mouros, os reis cristãos, né, os príncipes cristãos. E eles vão na comitiva lá para o castelo onde a Moura está situada. E eles conseguem entrar no castelo, mostram que eles são os cristãos, né, brigam lá com todo mundo, e a Moura, que é a que ia casar, desesperada, ela se joga do castelo e morre. Só que os cristãos, eles ficam extremamente assim, com a consciência pesada, né? Meu Deus do céu, eu estraguei o casamento da mulher, né? Ela pegou as chaves da cidade e se jogou, né, do castelo, não era para isso ter acontecido, né? Então, com pena, né, assim, convalescidos, né, eles vão e declaram aquela como a cidade da Moura, né? E aí vira Moura, que aquele que vem de Moura é o Moura, e por isso tem hoje várias pessoas com o sobrenome Moura, né? Então, isso vem de quê? Da sagacidade das tropas de Dom Afonso Henriques, né, que sabiam combater os mouros da melhor forma. Então, seja usando de artimanhas, seja usando de esperteza no campo de batalha de uma forma sem igual, né? Só que o que acontece? O reino de Portugal, ao mesmo tempo que Dom Afonso Henriques tem essa proeminência muito grande, o reino de Portugal também vai ser um reino que vai ter muitos conflitos com a igreja, né? Isso é, assim, inegável, certo? E aí tem uma diferença muito grande de Portugal para Castela, né? Portugal, os primeiros reis de Portugal, né, são excomungados, pra vocês terem uma noção, né? E isso só vai se acalmar mesmo com Dom Dinis, que vai ser o rei que vai, de fato, acalmar a situação em Portugal, fazer as pazes com a igreja. E casar com a santa, né? Isso, se casa com a Santa Isabel, exatamente. E, entre outras coisas, ele vai acolher a Ordem dos Templários, que vira a Ordem de Cristo e depois se lança aos descobrimentos, né? Então, Dom Dinis, ele é quase um segundo fundador de Portugal, de certo modo, né? Se a gente fosse parar para pensar assim, na história de Portugal, os destaques de reis, né, nós temos Dom Afonso Henriques, que é simplesmente um cara, né, assim, na história da Península Ibérica, a gente pode chamar Dom, o cara, ele é o cara. E nós temos o Dom Dinis, que é também o cara, só que em termos de governança, né? Um é o cara em termos militares, é o cara que conquista quase tudo em Portugal, e o outro é o cara em governança, né? Pra vocês terem noção, Dom Dinis vai ser o rei que vai fundar um pinhal
para impedir a desertificação de uma área inteira de Portugal, né? Ou seja, o cara é sistemas ecológicos medievais que até hoje, né, estão lá, né? O Pinhal de Leiria, que é um pinhal enorme, e que com essas madeiras os portugueses foram lá e construíram as caravelas, né? Então, é uma coisa incrível. 200 anos depois. Né? Exatamente. Então, e detalhe, ele funda a Marinha, né? Ele traz os Templários, é um rei incrível também, que é outro rei que daria uma live só sobre ele, né? E é interessante tudo isso que a gente está falando aqui. Parece que, assim, são muitos nomes, são muitos reinos e tudo mais, mas a gente está falando de um período histórico muito grande, né? Então a gente falou da invasão moura em 711, a primeira batalha lá de Covadonga, lá do Dom Pelágio foi ainda em 720, depois 800, 900, que esses reinos começaram a surgir, Portugal lá para o ano 1000, então 1200, Navarra, aí começa a descer um pouco mais para o meio da Península Ibérica, então aí só que Portugal também vai conquistar todo o seu território, então a gente está falando de um período ali de 500 anos para isso acontecer. E mesmo assim, ainda Portugal terminou, mas ainda faltava muita coisa do lado espanhol, né, na parte de Castela. Então, com certeza. Sevilha ali também começou nessa época, mas foi só terminar em Granada lá, né? Então, a gente está falando... É por isso que tem também tantos reis, tantos heróis e tantas histórias, porque a gente está falando de um período muito Bruno, grande. É uma coisa interessantíssima, quando você estuda os processos históricos, quando você estuda a história da Península Ibérica como um todo, você consegue ver um pouco dos personagens, da índole dos personagens, de certo modo, né? Você vê, por exemplo, né? Você vê que assim, não existe o reino perfeito, então o reino que é 100% horrível, 100% bom, né? Você vê que em Portugal tiveram reis maravilhosos, incríveis, como Dom Afonso Henriques, e outros, assim, extremamente problemáticos, né? Dom Sancho II, por exemplo, queria basicamente sujeitar a igreja à potestade real, né? Em plena Idade Média, né? Então, é uma coisa, assim, bizarra, se a gente for parar para analisar sobre a realidade medieval, né? E ele estava querendo fazer isso e foi lá excomungar. Aí depois o irmão dele é excomungado também, né? O Afonso III que vai lá, né, em tese resolver, acaba excomungado também, né? Por conta do mesmo problema. E aí só Dom Dinis que vai resolver a situação, né? E em Castela tivemos reis maravilhosos e reis complicados, né? Tivemos cristãos se aliando com muçulmanos, mas tivemos reis também incríveis, né? E aí nós temos essas figuras incríveis que infelizmente não são conhecidas, né? Dom Afonso Henriques é uma delas, Isabel de Castela, que é extremamente desconhecida em relação ao que foi, né? Hoje em dia se tendo uma conscientização maior sobre a importância dessa mulher, mas que não é mencionado, né? Fernando de Aragão, muito menos. Eu também acho assim, um absurdo que muito se fala da Isabel e pouco se fala do Fernando, que era um rei renascentista incrível, né? O Fernando, ele tinha um maquiavelismo tão grande, entre aspas, né? Que no maquiavelismo do bom sentido, em termos de saber fazer política, né? Que ele foi citado pelo Maquiavel como um exemplo de príncipe, só mesmo Maquiavel odiando ele. Se você for parar para ler O Príncipe, você vai ver que o Maquiavel ele milita o tempo todo pelo Borgia, né? Que é o filho do Alexandre VI, né? Uhum. Só que qual o problema? É que esse Borgia, né? Ele acaba sendo morto, né? O fim dele basicamente é preso em Navarra pelo Fernando e morreu que nem um porco-espinho, cheio de flecha nas costas, né? E ele é tido como modelo, é o César Borgia, né? Ele é tido como modelo pelo Maquiavel. Mas o Maquiavel reconhece os méritos de Fernando, né? Como o príncipe das Espanhas, que é um príncipe que eu não gosto dele, né? Ele faz questão de destacar isso, que ele não gosta do Fernando de jeito nenhum, mas que é realmente impressionante a forma como ele conquistou Nápoles, a forma como ele fez algumas coisas, né? Inclusive, tem um ponto interessantíssimo, que o Fernando se comunicava com seu general, que era o Gonzalo Fernandes de Córdoba, né? Ele se comunicava em carta criptografada com ele, né? Eles tinham uma linguagem que só os dois entendiam, e os franceses interceptavam as cartas e não entendiam o que os dois estavam conversando. Só ele e o general sabiam, né? Aí chamava lá o especialista em catalão, então decifravam o que eles estavam falando ali, né? E aí acharam essas cartas e decodificaram essas cartas para entender o que estava acontecendo. Mas você vê uma linguagem de códigos, é uma coisa assim, né, moderna, mas sendo aplicada pelos reinos hispânicos para a conquista da Península Itálica, né? É uma coisa impressionante e que infelizmente é pouco falado, é pouco conhecido, melhor dizer. Então Pode falar, Bruno. Pode. Eu ia comentar que eu passei minha lua de mel na Espanha e eu não conhecia nada de Fernando e Isabel. E eu conheci lá, visitei Sevilha, visitei Granada.
E aí eu comecei a conhecer eles, isso me motivou, eu comecei a estudar por causa deles, a vida deles, a história deles, e aí eu comecei a estudar, depois vim pra Reconquista, isso tudo. Então eu acho que a gente tinha que deixar um episódio só pra isso. Assim. Mas então, Arthur, por que que o nosso ouvinte precisa ouvir o próximo episódio sobre o tema Reconquista da Península Ibérica? Bom, porque a Reconquista, ela está intimamente ligada à própria formação da nossa nação, né? Dos povos que conquistaram o mundo, praticamente, né? Que a Reconquista, ela é uma história muito apaixonante, né? Ela é uma história de heroísmo, é uma história de vingança, é uma história de tudo que você pode imaginar, né? Tá envolta na Reconquista, está presente na Reconquista, com personagens que são apaixonantes e que são, infelizmente, esquecidos, né? Então, por exemplo, como eu já mencionei até no começo, né? Às vezes você vai lá, assiste um filme sobre um personagem histórico inglês que tem pouca relevância e não conhece um personagem homônimo, né, que fez muito mais que ele, né, e que às vezes tem o mesmo sobrenome que você nem imagina, né? Então, é muito importante porque conhecer as raízes da Reconquista é conhecer as raízes até de onde você veio também como brasileiro. Então, sendo assim, né, confira a parte 2 da Reconquista da Península Ibérica neste mesmo horário, neste mesmo canal, com o mesmo convidado, certo, Arthur? Por favor, né? Já tá querendo aliciar o Arthur pra vir várias vezes no Bacon, não sei se vocês já repararam. Muito bem, que episódio foi esse, hein? Que episódio, tanta coisa e ainda assim tem muitas outras coisas, né, que não dá pra colocar tudo assim no episódio só. A gente ainda vai ter que seguir, tem tanta coisa que a gente deixou pra trás que não tem como, né, colocar num único episódio que precisaria ali de um curso voltado somente pra isso, uma série, né, de vídeos, de podcasts, enfim, né. Seria de um canal, tipo História Ibérica. Uma pós-graduação, exatamente, um canal ali, História Ibérica, para poder acompanhar cada detalhe, né? E é justamente por isso... Tem tanta coisa, né? Vai lá então, né, no link que tá aqui na descrição, se você quer saber mais detalhes sobre tudo isso que o Arthur aqui compartilhou com a gente hoje, né? Vai lá no canal dele, que eu tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito, né? Arthur, muito obrigado mesmo, seja sempre bem-vindo. Esperamos você no próximo episódio, hein? Muito obrigado pelo convite, fica à disposição, certo? E gostaria de agradecer também a todos os que me ouviram até aqui, né? De fato, assim, são muitos temas, né? Como eu já até me desculpo de antemão, né? Porque eu planejava trazer para cá, assim, um roteirozinho bem escrito, vai falar direitinho. Ah, não, a batalha tal foi no ano tal, mas é porque realmente minha vida é muito corrida. Né, eu vim aqui com a cara e com a coragem, mas deu para falar bastante coisa, né? E eu espero que eu possa ainda contribuir bastante, né? E que vocês possam se encantar como eu me encanto com a história dos impérios português, do Império Espanhol, né? Vocês possam acompanhar e gostar também do meu trabalho lá no História Ibérica, porque a história é fascinante, né? E o que eu gosto muito também, Lucas e Bruno, é tentar entender a mentalidade das pessoas que fizeram a história, né? Então, porque, assim, quando eu era pequeno eu já pensava dessa forma, assim, por exemplo, o que pensava um português que saía da Europa? Por que esses caras saíam... Quando eu era pequeno eu pensava isso, né? Por que esses caras saíam lá da Europa, tudo friozinho, pra se meter pro Brasil, que é tão quente, aqui o Ceará, Ave Maria, uma pintura horrível, né? Esses caras saíam do frio pra vir pra cá, rapaz. E aí você vai entender a mentalidade que essa pessoa tinha, é algo fascinante, né? Então, querendo ou não, é um agente histórico que pensava de uma forma completamente diferente, é fruto de uma época completamente diferente, e que hoje em dia, o que eu acho muito errado, né, é que as pessoas tentam olhar os personagens do passado com a visão do presente, né? Ah, não, fulano de tal era isso, fulano de tal era aquilo, às vezes só joga no jargão, sem tentar entender a cabeça daquelas pessoas que faziam isso, né? Então, é algo que me fascina, é algo que eu sempre procuro estudar, tento entender, tento me aprofundar, e eu tento compartilhar um pouco daquilo que eu sei no canal. Muito bom. Ajuda demais, né? Ajuda demais, assim. E não tenho dúvidas que aqueles que não conhecem, a partir do momento que conhecer, vai acompanhar ali todos os vídeos e todo o conteúdo, né?
O Arthur é responsável por vários vídeos que eu vi no YouTube e várias músicas que agora eu escuto nas playlists, até do Spotify que eu fui pegando na iniciativa quando eu fui salvando. Maravilha. Bruno, ó, só um adendo, né? Para quem quiser depois entender um pouco daquilo que a gente estava falando sobre Reconquista, né? Eu recomendo uma música da Iniciativa Condor, que eu traduzi, que é Senhor pelos Nossos Três Pecados, né? Que é uma música escrita por Gal Davan, onde ele basicamente passa a música inteira esculhambando os sarracenos, né? Dizendo que esses cães chegaram aqui, vamos acabar com eles. E no futuro, no passado, aliás, né, na música ele fala o seguinte: profeta será Galvavan, né? Morte aos cães e Deus será honrado onde Bafomé é adorado, né? Que é assim, na mentalidade dele, né? Os islâmicos são adoradores do errado e nós vamos ainda fazer Deus reinar onde eles estão, né? Ou seja, na Reconquista. E é algo que é cumprido depois, né, com a Reconquista. Mas eu acho essa música sensacional por conta disso que eu mencionei, né? Como pensava um cavaleiro daquela época. Você consegue sentir o ódio dele, assim, a raiva que ele tem daquilo, né? Meu Deus do céu, como eu queria ter isso de volta, né? E a gente não consegue imaginar se colocar na pele daquela pessoa, né? Uma coisa... Enfim, é um pensamento que eu sempre tenho, né? Como que é o nome da música mesmo? Pronto, vamos lá. O nome da música é porque é em catalão, aliás, em occitano, Lucas. Só ver aqui. Senhor, S-E-N... Tá assim, Senhor per los nostres pecados. Senhor, vírgula, per los nostres pecados. Já achei aqui já. Já vou pegar Pronto. o link Já e vou deixei. colocar. É sensacional, certo? Se vocês ouvirem a música, vocês entendem perfeitamente, assim, a raiva que ele tinha, né? E muito do espírito dessa cruzada, né, ibérica, que foi vencida ao final, né? Maravilha. É isso, muito obrigado. Agradeço você que nos acompanha até esse momento. Vai lá, os links estão na descrição da música, dos canais, dos perfis, né? Então, vai lá que tem muito conteúdo pra você. Fique com Deus e que a força do bacon esteja com você.